Bom, mais um especial entrevista do Cannabis e Saúde. Hoje a gente vai conversar com o professor Dr. Eric Amazonas, médico veterinário, pesquisador pioneiro no uso da cannabis na saúde animal, com vasta produção científica, que a gente vai falar também sobre uma produção científica bem contemporânea do professor, que também dá aula na Universidade Federal de Santa Catarina com a disciplina sobre cannabis veterinária no Brasil, professor de endocannabinologia, que é a primeira disciplina de cannabis veterinária aqui no Brasil. Professor, Dia do Médico Veterinário, 9 de setembro, muito obrigada pela presença. Eu gostaria que o professor contasse para a gente, já na primeira pergunta, sobre qual é o panorama atual do uso da cannabis para a saúde animal hoje no Brasil 2022. Mas a gente sabe que no mundo, né, o primeiro uso da cannabis data do século XII na Índia, mas isso aqui no Brasil ainda está um limbo, né, uma questão bem complexa. Eu gostaria que o doutor falasse qual é o panorama atual da cannabis no uso animal hoje em dia no Brasil. Bom dia, Denise, bom dia a todo mundo do Cannabis e Saúde. É saúde, né? Acho que dá para alterar, botar um acento ali nesse E, porque a gente já, hoje, 2022, né, como você bem falou, a gente já sabe que a cannabis é saúde. E já aproveito para deixar bem claro aqui o que a ciência sabe sobre esta planta e seus compostos. Uma coisa a gente sabe que não existe doses inseguras de cannabis, ou letais, ou danosas, por dizer assim, né? Inseguro do ponto de vista de alteração mental, ok, mas inseguro para risco de vida ou morte, não há. Isso aí é uma coisa que as autoridades precisam entender urgentemente. Não há risco no consumo dessa droga. Inclusive, não há nem risco em qualquer forma de consumo, seja ela em óleo ou não, seja ela pelo uso adulto, vastamente usado pelo mundo há milhares de anos. Então, Ninguém nunca morreu de cannabis, né? exatamente. Então, só morre quando a cannabis encontra a polícia e ocorre os confrontos entre um e outro. O que é estranho, né? A gente brigar com uma planta, né? Mas, enfim, fica aí o registro que a ciência sabe que não há riscos, não há doses, não há formas de risco de vida no uso da cannabis. Ao contrário de álcool, ao contrário de tabaco, ao contrário de 99% dos fármacos que a gente usa. Enfim. Onde o A gente acesso muitas vezes é muito mais fácil, né, doutor? eu fico impressionado que eu dirijo muito pelas estradas aí do Brasil, viajando, falando sobre a cannabis, e toda vez que eu paro num posto eu vejo a quantidade de cerveja para vender nas estradas, né? Umas estradas que 100 quilômetros só tem posto. Enfim, feito esse parênteses, vamos à pergunta, né? Como está a cannabis hoje no Brasil, né? A gente está num limbo, porque algumas pessoas, como eu, defendo que os veterinários podem prescrever a cannabis baseado na lei, já que existe. Só que eu entendo que isso é um malabarismo que cada profissional vai ter que enfrentar caso ele venha a ser judicializado e apresente os motivos pelo qual ele se considera, e ele vai provar, né, que pode, né? Porém, vários órgãos regulatórios, inclusive os ligados à medicina veterinária, reconhecem que há uma insegurança jurídica muito alta e que pode ser que, em alguns casos, os veterinários ou veterinárias sejam enquadrados no crime de tráfico de drogas, né? E isso se dá pelo motivo de que, na lei de drogas, 11.343 de 2006, consta o verbo prescrever dentre as várias ações passíveis de imputar o crime de tráfico de entorpecentes para qualquer cidadão brasileiro, né? Isso em 2006. Então, até a Anvisa, em 2019, tirar uma classe profissional dessa imputação de crime ao prescrever, que foram os médicos não veterinários, né? Os médicos que para uso exclusivo humano, isso tirou eles dessa imputabilidade de crime, porém, tirou apenas os médicos não
humanos e manteve-se os veterinários como passíveis de punição. Isso tem uma razão, não é por uma ação contra os veterinários, nada disso, é porque simplesmente a Anvisa é impedida de formular regras para a conduta veterinária, né? Isso é de competência não do Ministério da Saúde, onde está vinculada a Anvisa, mas sim do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, que é o que rege a atuação veterinária, enfim, a liberação ou não de produtos para uso veterinário. Embora a Anvisa pudesse ter dado um passo a mais, porque ela poderia incluir a gente numa outra portaria, que é a 344, que nivela a competência de médicos e médicos veterinários na prescrição de vários produtos, inclusive eles os controlados, que seria o caso específico direto da cannabis. Ela não fez isso, talvez com um receio de, naquela época, em 2019, se ela, uma agência voltada para o uso humano de substâncias, regular também o uso veterinário, ao meu ver, né, uma opinião própria, talvez a Anvisa fosse ser taxada como ativista, pró-legalização, querendo passar tudo, aquela história toda, e aí tudo cair, nada passar, como foi no mesmo dia dessa RDC a questão do cultivo em solo brasileiro para fins medicinais, que a Anvisa ia regulamentar e, por uma questão de tecnicidade, ela não pôde nem discutir, porque realmente não é ela que legisla sobre cultivo de plantas. É, de novo, o mesmo mapa que eu citei agora há pouco. Então, a gente ficou nesse limbo. A gente não pode, né, porque a lei fala que prescrever é crime, e não tem nenhuma lei falando que veterinário possa sair, possa prescrever sem ser um crime. Porém, a conduta veterinária é baseada explicitamente no uso de substâncias, às vezes exclusivas para uso humano. Usa no termo off-label, que a gente ouviu tanto na pandemia. Off-label é a regra do veterinário, porque 60% dos nossos fármacos são de uso humano, e a gente usa nos animais com base no conhecimento que a gente aprende ao longo da faculdade e na vida profissional. A gente tem essa competência, essa habilidade, reconhecida por lei, inclusive pela própria Anvisa, ao equiparar o médico veterinário e o médico na prescrição de compostos muito mais danosos, na lista da portaria 344. Então, com base na inoperância do Ministério da Agricultura, julgo eu que não pode um cidadão brasileiro ser penalizado, especialmente criminalmente, que é o caso do artigo 33, por uma inoperância do Estado desde 2006. Porque essa lei de 2006 está lá explícito que a União pode autorizar, inclusive, o cultivo, não só o uso já está autorizado, inclusive o cultivo em solo nacional, com a autorização que teria uma regulamentação específica. 2006 para cá são 18 anos, isso? 14, 16 anos. Né? Ou seja, já debutou, né? Eu, no caso da medicina veterinária, boa parte dos animais que nasceram em 2006 já estão mortos. Não puderam esperar, porque animal 8, 9, 10 anos, 12 anos, tem poucos animais, cães e gatos aí com 16 anos ou mais. Então, meus 6 gatos que não eram nem nascidos, então se cada animal for esperar uma regulamentação, a maior parte vai morrer. Até hoje, estariam todos mortos ou sofrendo as consequências de uma doença não sendo bem tratada. Então, com base nisso, com base na equiparação óbvia que o médico veterinário e o médico têm que ter, independente se a Anvisa incluiu o médico veterinário ou não, eu já acho que isso já é uma prerrogativa que me faça discursar com mais sobriedade e segurança perante a um juiz que queira me condenar pelo tráfico de drogas ao prescrever. Além disso, a gente tem os crimes ambientais, né? A gente tem a figura dos crimes de maltratos como um crime inafiançável, e acho que também ele não caduca, ele não prescreve.
mas preciso ver isso direito, e entre eles está o fato de você negar tratamento a um animal. Se você que não é veterinária nega tratamento a um animal, é um tipo de crime. Agora, se eu, veterinário, detentor de conhecimentos, conheço o potencial, por exemplo, da cannabis, isso é notório. Eu acho que eu sou reconhecido hoje no Brasil, não pela meu doutorado em genética, a minha área na genética, mas pelos meus estudos com a cannabis. Então, se eu o que sei, nego o atendimento a uns animais, ou nego acesso à terapia canabinoide, ou exemplifico, eu não sei se a justiça vai considerar assim, mas eu me considero infringindo no crime de maus tratos a animais. Um crime muito maior, né? Muito Tendo maior, conhecimento, muito maior. claro. Porque o crime de drogas não tem vítima. Qual é a vítima de... Vamos porque a gente não estivesse falando de óleo para a saúde, a gente está falando do ato realmente de fumar um cigarro de cannabis. Uso adulto. Uso adulto. Uhum. Qual é o risco que eu estou oferecendo a outra pessoa? Ou se eu for preso por esse ato, qual foi a vítima qual foi a vítima? Não existe essa vítima. Agora, no maus tratos tem uma vítima, tem uma saúde, tem uma vida que provavelmente está sofrendo ou foi perdida. Então, assim, eu não sei se alguém na justiça brasileira iria me condenar ou me denunciar por maus tratos ao não prescrever cannabis. Eu duvido. Mas a minha consciência faz isso. Se fosse uma pessoa quietinha, que nunca me expus publicamente sobre o uso da cannabis, eu poderia alegar que não sabia, mas eu perdi esse direito de dizer que eu não sei. Entende? Então, como eu perdi esse direito e pelo respeito que eu tenho pela vida a animal, eu me lancei nisso. E a ponto de eu nunca ter sido clínico antes, mas agora, como eu sei conduzir uma terapêutica junto com um veterinário clínico, então eu ajudo eles a conduzir da melhor forma para o animal, porque o único ser ali que não tem culpa de nada é o animal. Ele não fala, ele não segue as leis, ele não sabe que ele tem que andar de roupa na rua. Nós temos. Eles não andam, eles. Então, enfim, então eles não seguem as leis, não escreveram as leis, eles não, simplesmente precisam ser tratados de forma animal. Não vou nem falar de forma humana, porque hoje em dia humana está complicado. Doutor Eric, então, assim, o panorama de hoje é: os médicos veterinários não podem, mas eles já estão prescrevendo conforme o conhecimento, né, as comprovações científicas dos benefícios da cannabis para a saúde vão acontecendo, vão se desenvolvendo, é isso? Na verdade, a gente está um pouco... Os veterinários que prescrevem estão literalmente acima da lei. Fora dela, ou andando na margem, mas estão meio acima, porque hoje, diferente do que aconteceu lá por 2015, com a medicina humana, que os pacientes, geralmente as mães, levavam esse conhecimento para os seus médicos e médicas, que aí se arriscavam no uso, viam o resultado e aí iam aprendendo. Uhum. Nós não. A gente está muito à frente nisso. Por incrível que pareça, a gente engrenou mesmo no Brasil a partir de 2018, então já teve mais crescimento. Porém, a medicina veterinária hoje avançou de um jeito, na parte tecnológica, que a gente tem muito mais informação sobre o uso da cannabis. Eu vou arriscar dizer que 80% dos fármacos que a gente já usa há 40 anos. A gente tem fármacos que a gente usa como uma droga de eleição, não vou falar qual que é aqui, mas uma droga de eleição para uma condição que, se você olhar a bula do medicamento, está escrito: não foram feitos testes em animais, estudos em animais. E tudo bem, não estou falando que não é para usar esse medicamento que não tem estudo. A gente tem conhecimento além do que a indústria farmacêutica fez de estudo, não. A gente faz relação e chega lá. E faz os projetos pilotos iniciais e vê os resultados. Porém, a cannabis, a gente tem evidência científica de segurança e eficácia, de farmacocinética, que é como
essa substância entra no seu corpo e ela é distribuída. Farmacodinâmica, que é como ela é excretada, metabolizada, o que ela é processada, se ela vira outra coisa mais potente ou não. Em cães e gatos, em vacas, em cavalos. Está fechando agora o de suínos. Então, a gente tem muito mais informação do que a gente tem com qualquer outra, ou várias outras órgãos. Então, isso nos dá a chance de começar a nossa jornada no Brasil, literalmente sabendo o que a gente está fazendo, ou tendo um norte. Os seres humanos, não. A gente foi fazendo conforme dava para ser feito, e a partir de 2018 para cá, que tanto a medicina humana quanto a veterinária começaram a explorar temas que elas não tinham acesso para fazer pesquisa, porque era ilegal no mundo todo. Então, quando os Estados Unidos começou a abrir ou derrubar a proibição, o Canadá, a União Europeia, daí começou a ter muito mais pesquisas, e aí a gente viu na pandemia um estouro de pesquisas relacionadas com a cannabis nas mais diversas áreas, humana, animal, in vitro, animal de laboratório, e isso foi só somando aquilo que a gente já tinha como uma aposta, né? Aquele livro que eu escrevi em 2021, que a gente publicou, esse livro aqui, ó, que é o primeiro guia na veterinária, né? Ele foi redigido, na verdade, em 2019, antes do boom todo dessa... Foi 2020 e 2021, ele foi lançado em 2021, porém tem muita coisa aqui que a gente compilou como aposta científica que apenas se comprovou depois. Porque, é que nem você falou, a gente tem milhares de anos de uso, anedotas ou não, né? A gente tem as evidências e depois tem uma série de estudos da década de 60, 70, 80, tentando condenar a cannabis e provando justamente o contrário do que eles estavam tentando fazer nos estudos, que era provar que ela era prejudicial. Uhum. E aí, nesse provar que era prejudicial, ela foi se comprovando benéfica. E pronto, e as coisas foram se encaixando. Hoje a gente teve um boom de estudos sobre metabolismo dos canabinoides, que só comprovou aquilo que todo mundo já falava de forma empírica. Só comprovou agora, a gente sabe que é por essa via, agora sabe que é por esse mecanismo, não por aquele, mas sabe que o resultado é o mesmo, que a gente já via antes, né? Então, isso é ótimo para a gente, e é importante que as governanças saibam que, além de não ter risco de uso de nenhuma forma, a gente tem que saber que a gente, na medicina veterinária, já detém conhecimento suficiente para, inclusive, regulamentar o uso completo da planta na medicina veterinária, não apenas no uso terapêutico, né? Se nossas governanças não sabem disso ainda, não é culpa da ciência, a ciência já botou isso na mesa. Basta a gente tomar a ciência, né? Então, é isso que eu tenho falado constantemente para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que conhecimento a gente tem, a gente agora precisa botar ele para dentro. Ciência não falta, falta tomar ciência. Esse é meu lema de 2022, já está aí, né? Não precisa fazer mais nada hoje para atender o mínimo necessário para registro de qualquer produto à base de cannabis para medicina veterinária. Uhum. Doutora, eu já sei que o doutor defende que o lugar de cannabis é nas universidades e nas pesquisas de universidades, então mostra de novo aí o teu livro, que pode servir como um guia de algum estudante de veterinária que esteja olhando. Eu vou colocar o link também na matéria. Muito importante, muito legal. Recentemente, o doutor publicou um artigo junto com outros autores chamado Segurança e Eficácia do Uso Terapêutico de Produtos à Base de Cannabis no Tratamento de Cães. Foi uma revisão integrativa, né, doutor? Eu gostaria de saber quais são os principais benefícios da cannabis no uso animal e como é que o CBD e o THC atuam em animais. Bom, vamos começar pelo título, tá? Pela segurança e eficácia. Uhum. Primeiro, a ciência, isso é uma revisão que elimina um monte de artigos que não fecham com os critérios que para serem incluídos, foram todos artigos clínicos, todos eles
todos os artigos foram categóricos, né, nos resultados. É seguro demais e é eficiente o suficiente para ser regulamentado. Isso a gente já sabe, isso é científico, não é uma opinião de um professor, de um ativista, não, isso é ciência, né? Isso é o que a revisão traz, né? Essa é a conclusão que a gente tem hoje. Os canabinoides são produtos extremamente seguros e eficazes para o uso em animais. E ponto. Como funciona, né? Ou melhor, quais os benefícios? Literalmente todos aqueles que a gente vê para a saúde humana, todos, né? As doenças são as mesmas, só muda algumas coisas assim, mas basicamente são as mesmas doenças, inclusive as doenças consideradas mentais que nós temos nos seres humanos, né? Que a gente até pouco tempo atrás a gente não tratava isso na veterinária com mais afinco. A gente vê que existe, né? Existe a Alzheimer em cães também, né? Existe Parkinson, existe diabetes, existe todas as doenças de humanas são compartilhadas dos demais mamíferos e em boa parte das aves também. Então, é o mesmo é a mesma forma básica de controle da homeostasia, que é o bem-estar das células, e quando as células estão nessa zona de homeostasia, elas nunca estão doentes, né? Então, ela pode tratar quase tudo, realmente. Então, quadros de dor, câncer, inflamações de qualquer tipo, cicatrização, doenças metabólicas, doenças neurológicas, especialmente, né? Então, todos esses mecanismos, essas doenças que cursam com isso, são alvos da terapia canabinoide. A gente tem visto resultados excelentes com animais paraplégicos, tetraplégicos, que voltaram a caminhar um mês depois do uso de canabinoides, especialmente THC nesses casos. A gente tem paciente que estava 5 anos sem caminhar por uma lesão na coluna, que em um mês começou a voltar a levantar as patas traseiras e 2 meses voltou a subir escada. Bem, não, mas voltou a subir escada, voltou a viver como um cachorro normal antes, ou normal, sem essa restrição de movimentos. Então, os mecanismos são basicamente de comunicação celular entre todas as células da fisiologia animal sofrem efeitos do sistema endocannabinoide, que é esse sistema pela qual os canabinoides da planta agem. E eles fazem isso para regular o funcionamento dessas células. Então, a gente tem o controle da dor através dos mecanismos de íons, a gente tem o controle de proliferação celular, quando os canabinoides eles regulam se a célula vai proliferar ou ela morre. Então, para câncer e para processos imunológicos, isso é uma via específica para esses fins. Então, assim, não vou detalhar tudo porque não dá, mas basicamente, se a gente quiser colocar a célula de volta aos seus estados de funcionamento perfeito, os canabinoides são talvez a melhor forma de conseguir isso, né? E não importa se a gente está preocupado em reduzir alguma coisa ou aumentar outra coisa num quadro patológico, né? É isso que a gente tem feito na medicina que eu chamo industrial desde 100 anos atrás. A gente acha um fármaco que reduza a glicemia, por exemplo. Então, eu quero reduzir o açúcar. Então, meu foco é reduzir o açúcar. Eu reduzo o açúcar e eu não ligo para o que acontece eu reduzindo o açúcar. Então, depois tem que achar uma outra droga que suba o açúcar porque eu reduzi demais. E a cannabis faz o que? Ela faz as duas coisas sempre. Sempre se vocês olharem o que ela faz, ela aumenta ou diminui tal coisa. Depende do caso. Porque o que ela faz, a preocupação dela, aliás, não é dela, é do sistema que nós temos, que foi esquecido nas universidades, que é o sistema endocannabinoide. Ele só se preocupa com regular o bom funcionamento da célula. Então, se a gente quiser que a célula esteja fora
de doença, basta a gente colocar ela em perfeito exercício. Se ela estiver em perfeito exercício, ela não está doente. E a melhor forma de conseguir isso, até hoje, pela ciência, é através do uso de canabinoides, por causa da existência do sistema endocannabinoide que, por uma questão de coevolução, sei lá, aconteceu de serem encaixes perfeitos um para o outro. Então, o resumo é esse. A melhor forma de botar uma célula em funcionamento ótimo são os canabinoides. Hoje. Daqui a 100 anos, não sei. Hoje é isso que a gente sabe. 2022, né? Essa é a Claro. entrevista. Por isso que a gente está falando tanto de 2022, por várias questões. Esse cenário está mudando muito rápido, principalmente a questão veterinária, né? Esperamos, né? A expectativa é que mude, que uma regulamentação aconteça, que uma evolução aconteça. E também pelos estudos também, né, professor? Estão se desenvolvendo muito, então é importante a gente falar mesmo que a gente está em 2022, 9 de setembro de 2022, Dia do Médico Veterinário. Então, professor, muito obrigada, valeu muito pelo teu tempo, por essa mini aula que aconteceu aqui nessa entrevista. Obrigada mesmo e parabéns pelo teu dia. Valeu, valeu. E vamos salvar aí os veterinários que estão prescrevendo, apoiar, porque nenhum de vocês está fazendo nada de errado, muito pelo contrário, estão seguindo o código de ética nosso, que é proporcionar bem-estar e saúde animal. E se a lei está errada, é a lei que está errada, não somos nós, né? A lei está errada de impedir que nós prescrevamos e também está errada de proibir o uso de qualquer forma da cannabis ou qualquer outra droga, porque essa lei de drogas tem fundo racista. A gente está em 2022, então eu não aceito em 2022 que uma lei racista continue em vigência. A gente tem que lembrar isso. Brasil, vamos acordar. A gente não pode mais aceitar nada de fundo racista ou discriminatório, de qualquer forma sexista, machista, enfim. Mas nesse caso específico da cannabis, o fundo é racista, radicalmente racista, então a gente não pode mais aceitar que essa lei seja vigente. A gente precisa que chegar em algum canto, olha, derrube essa lei, porque essa lei tem fundo racista, e fazer um geral em todas as demais leis que possam ter um fundo racista, machista, whatever. Bora se atualizar, né, professor? É isso aí. Obrigadão, Denise, valeu, Cannabis e Saúde. Tamo junto. Tamo junto, obrigada.